E no vídeo de hoje do canal, as últimas para São Paulo Internacional. Vai de reserva 100% ou vai um banguzinho aí com o outro? Então vamos perder tempo não, vambora pro vídeo. Enfrenta o Internacional que vem bem, vem subindo, eu brinco com o nosso querido Pretzel, que é o foguete vermelho, tá recuperando terreno, né? Conforme vai fazendo os jogos atrasados, vai subindo na tabela, tá lá na disputa pelo G6 do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, como tem o Botafogo no meio de semana pela Libertadores, no jogo de volta no Morumbi, deve ir com o seu time reserva. Só que no Brasileiro, o time reserva é aquele que ganha, Arnaldo. E eu quero só saber se esse time reserva vai ter como capitão o camisa 10, Luciano. Esse é um bom ponto, né? Eu acho que vai dessa vez, até porque ele ficou no banco contra o Cruzeiro e contra o Botafogo, né? Então ele precisa jogar também, né? Agora, é aquilo, você tem razão, em relação ao desempenho do time reserva. Os pontos conquistados no Brasileiro, todos os 9 últimos foram com o time reserva. Quando foi o time titular, perdeu para o Fluminense, né? É um bom recorte. Acho então vamos inverter, domingo e quarta, põe os reserva quarta e põe... Não, o que eu acho que dessa vez tem pequenas diferenças do jogo com o Cruzeiro. A primeira, o intervalo é um pouco maior, né? São Paulo jogou contra o Atlético na quinta-noite e o Cruzeiro era domingo. Então teve um intervalo um pouco maior de recuperação. Na segunda, o jogo é em casa. O São Paulo volta para sua casa depois de semanas. E o jogo próximo também é em casa, contra o Botafogo. Isso só para dizer que talvez o reserva tenha um ou outro recheio, se necessário for. Nem acho que vai acontecer isso. Acho que a escalação contra o Inter dará a pista do time que vai jogar contra o Botafogo. Existe uma pequena possibilidade do Ferreirinha estar à disposição para quarta-feira, para o banco, pelo menos. E entre os machucados, né? Sim. Pequena possibilidade do Lisieiro estar à disposição. Contra o Inter não tem banco por Ferreira? Eu acho que não. Eu imagino, o São Paulo está treinando hoje, vai fazer um novo treino no sábado para definir o time contra o Inter. Eu acho que seria ainda muito precoce, talvez no banco contra o Botafogo. São Paulo teve um bom período aí de descanso e recuperação agora, né? E que com a vantagem, que não vinha acontecendo, de ficar em São Paulo, ficar no CT. Então, com essa administração, São Paulo tem todas as condições de chegar para o jogo contra o Botafogo e o na Inter, ponta dos cascos. Como o Massa fala, o Inter de pijama esperando, né? Eu acho que o Inter vem bem. Jogou na segunda-feira só contra o Cuiabá. Tem jogado uma vez por semana só, praticamente. Quando tem um jogo atrasado no meio de semana, não foi o que aconteceu nessa semana. Vai ter na próxima jogo atrasado. Então, e disputa a mesma faixa de tabela com o São Paulo, né? Então é um confronto direto, é um jogo bem difícil. Mas eu acho que aí, pelo que vem fazendo nos últimos... O Cruzeiro era a mesma coisa, né? Mesma faixa de tabela e era fora. E o Zubeldia colocou o time reserva e vai colocar o time reserva de novo. Conversar no começo da temporada, a gente falando muito de São Paulinos, aquele desespero, né? 45 pontos, é isso. Ainda mais que o São Paulo estreou perdendo as duas primeiras, né? A 45 pontos, pelo amor de Deus, o São Paulo tem 44 já. Uma campanha que a gente não via há um bom tempo do Tricolor. É um baita competição. É só pegar ali, 44 encostado no Flamengo, que acho que tem 45. O Flamengo tem 45, um jogo a menos. Tudo bem, um jogo a menos, mas se você parar para pensar, sem quase investimento, a janela do Flamengo de não sei quantos milhões de euros, essa última, por exemplo, a do São Paulo, quase nenhum real gasto, eu acho que é uma situação muito diferente. O torcedor aí pode cornetar, o time arrastou até onde pôde ali Copa do Brasil, queira ou não queira, tá chegando vivíssimo aí para uma volta de quartas de final de Libertadores e sem deixar a maré baixar ali no Campeonato Brasileiro. Mas chega uma hora que não tem o que fazer. O sonho quarta-feira é um sonho muito grande, de uma competição grande, e aí o torcedor vai ter que ter esse entendimento. Certamente vai ser uma oportunidade para a torcida ir para o jogo, sobretudo aqueles que não conseguirem ir, se for o caso, na quarta, sabe que no domingo vai ser mais acessível, com mais possibilidade de ingresso à disposição do que quarta, que vai ser mais difícil para encontrar ingresso. Sobre a comparação dos brasileiros, né, Maurício? São Paulo tem 13 vitórias nesse campeonato, no ano passado faltam 12 jogos. No ano passado, fechou com 14 vitórias. Ou seja, tem uma vitória a menos que o ano passado, faltando 12 jogos. Né? É um campeonato brasileiro bem diferente do São Paulo esse ano. A gente vai colocar aqui uma hashtag Pray for, sei lá, Chicken, sei lá, alguma coisa assim. Mas uma campanha tipo We Are The World lá, né, que teve nos anos 80. Acho que é importante a gente se solidarizar. Mas, com todo esse contexto, a gente tem essa partida aí. E eu queria trazer um pouco para essa discussão também, Boni.
que o Botafogo vai pegar um clássico também no domingo, que vai jogar contra o Fluminense. E o Fluminense tá brigando lá contra o Z4, tá numa zona do desespero. É um clássico. O Botafogo não pode vacilar também, porque o Palmeiras tá muito na cola. Se o Botafogo perde, o Palmeiras passa, pode passar, dependendo do saldo de gols ali, número de vitórias, iguala, né? Então o Botafogo também não pode vacilar e deve se desgastar nesse jogo de domingo. Então essa rodada do Brasileiro, ela ganhou uma importância grande. E a gente vai muito na linha do que você falou logo na abertura do Bom Dia, né, Boni? Não dá pra vacilar. E é a pergunta que eu vou deixar no chat. A gente vai com o time todo reserva ou tem que mesclar um pouquinho mais aí? O São Paulo, acho que tanto o São Paulo quanto o Botafogo pegaram uma tabela ingrata do Brasileiro no meio desses confrontos, né? O Botafogo muito por conta de ser um clássico e de ver o Palmeiras livre de campeonato, só pensando no Brasileiro, já colando, e aí já pensa em tudo que aconteceu no ano passado, na pipocada histórica, o torcedor vai tendo esse peso emocional também. Então o Botafogo é um time com muito dinheiro, né, agora que se tornou uma SAF, com o John Textor no comando, um time com muitas opções de elenco, com muita qualidade individual, mas que ainda não está nessa situação confortável de poder ficar escolhendo o campeonato, porque não ganhou o título no ano passado. Então precisa ganhar alguma coisa. E aí não tem que ficar escolhendo entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vai ter que ir com tudo para cima dos dois. E isso eu acho que pode pesar fisicamente para o Botafogo, apesar de ter boas opções no banco, né? Se a gente vê o banco do Botafogo, tem o Matheus Martins, que está jogando pra caramba, tem o Tiquinho Soares, contrataram o Alex Telles, que virou já titular, aí tem o Marçal no banco, tem uma galera aí ainda, esse time do Botafogo, de opção, né? E o São Paulo é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu não acho que o São Paulo tem que largar o Campeonato Brasileiro. Não acho que largou, mas assim, essa coisa da prioridade total às Copas, para mim, venho falando aqui, no momento em que ganhou a Copa do Brasil, tirou o peso do jejum de títulos de expressão, o foco, claro, além de Libertadores, a Libertadores é o objetivo principal sempre, mas tem que pensar com carinho em voltar a se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, voltar a ser um dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, porque aí você vai ganhando mais dinheiro com a premiação de colocação, vai formando um time cada vez mais competitivo, vai se colocando, vai aumentando a visibilidade também sobre o clube, em ser um clube que frequenta o G4 constantemente. Então, e volta a disputar a Libertadores de forma frequente também, porque se dá o all-in nas Copas e não consegue ganhar, o que é o normal do futebol, pode se complicar no Campeonato Brasileiro, que foi o que aconteceu em 2022. Tinha nos pés ali a chance de se classificar para a Libertadores ganhando a Copa Sul-Americana, não conseguiu, e aí acabou em nono, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, e não conseguiu ir para o principal torneio do continente. Então eu acho que tem que olhar com carinho para o Campeonato Brasileiro, tem que ter na cabeça esse objetivo de se classificar via G6. E aí pegou 2 confrontos diretos consecutivos, né? O Cruzeiro, que naquele momento o Cruzeiro estava na frente com a mesma pontuação, aí o São Paulo jogou o Cruzeiro 2 posições para baixo, e agora o Inter, que por mais esteja 3 posições abaixo, como você bem destacou, tem 2 jogos a menos. Se ganha esses potenciais 6 pontos, já iguala o São Paulo em pontuação também. Então é um jogo de 6 pontos também. Por isso eu não acho que tem que ir com reserva 100%. Aí vai falar, mas ganhou do Cruzeiro. Mas ainda assim, é um time reserva. Não pode achar que a qualidade do time reserva dá para aguentar um Campeonato Brasileiro inteiro. E ainda mais vários jogos consecutivos seguidos, né? Vários jogos decisivos consecutivos, né? Então eu não acho que deveria ir com o time 100% reserva, até porque caso... E aí a gente espera que não aconteça, mas caso seja eliminado, vai ter que classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. E esse jogo de domingo pode ser decisivo no final, esses 3 pontos, que na verdade são 6, porque podem ser 3 para um lado e menos 3 para a gente, pode ser decisivo no final. Então eu acho que tem que poupar alguns jogadores sim, alguns jogadores tem que segurar, e aí tem o departamento de fisiologia ali, todo o departamento médico que vai entender quem que tá bem, quem que tá mal, quem que pode jogar mais um jogo, quem que pode jogar hoje, quer dizer, quem que pode jogar no domingo e pode jogar na quarta-feira também com menos risco de se machucar. Então tem toda uma análise ali, tem todo um departamento que tem esses dados, que fazem exames diariamente, que fazem testes diariamente, para ver quem que tá bem, quem que tá mal, tem chip até não sei aonde, para ver quantos quilômetros o cara corre, para ver que não sei o que, qual que é o desgaste físico. Então dá para ver quais são os jogadores que têm as condições de jogar domingo e de jogar quarta-feira, e você forma um time baseado nisso.
poupa quem está mais desgastado, poupa quem tem um risco um pouquinho maior ali de lesão, que precisa de mais algumas horas de descanso, e coloca para jogar quem tem condição. Não acho que tem que ir 100% reserva. O futebol não é assim, né? Joga um time A num dia, joga o time B no outro. Não, para mim, dá para montar um time misto, equilibrado, e que tenha mais chances de vencer o Internacional no domingo, que é um jogo essencial. Você falou bem, Senna, todo mundo está pensando na quarta-feira, e é justíssimo. O objetivo principal é a Libertadores, o sonho do torcedor é principal a Libertadores, mas domingo é uma final também, uma final antecipada também, porque o objetivo do São Paulo é ficar nesse G6 e tem um confronto direto aí com o Internacional, também só pensando em Campeonato Brasileiro. Vem nessa sequência de bons resultados e só tá pensando no Brasileirão, não tem mais nada que distrai o Inter. Então é bem importante domingo também. É verdade, jogo tenso. E, Gabriel, até a gente já tem aí um bom número de ingressos vendidos, né, para São Paulo e Inter, né, mais de 25 mil ingressos, que você traz a informação aí de parcial. A gente depois vai falar também de outras questões do Botafogo também, mas nesse caso aí, a gente já vai... Cara, é padrão, né, a torcida do São Paulo vai sempre encher o estádio, já tem casa cheia, né, para domingo aí provavelmente. Mas o que você acha aí? A gente até deixou enquete no YouTube pra galera votar se vai com um reservão, como o Ilcinho coloca, o bangozinho, ou se vai meio mesclado. E quem você colocaria do time titular pra jogar, caso o time deva ir mesclado? Senna, Boni, te adoro, tá? Mas eu vou na contramão 100%, velho. Eu acho que assim, não, na teoria... Vou sair eu acho que na teoria é muito bonito você falar que, não, tem que olhar com esse jogo, com a importância que tem, não é um jogo para se descartar. Na prática é diferente. Se o Zubeldia colocar o William Gomes, que seja que pode jogar como titular contra o Internacional, e ele machucar, os caras vão dar voadora na porta do CT, velho. Porque o jogo da temporada do São Paulo é quarta-feira. Meu time, Senna, para São Paulo e Internacional em casa. Jandrei no gol, Ferrarese, Juan Tressoide e Sabino. De um lado, Lewis, do outro, Igor Vinícius, meio de campo, Santiago Longo e Marcos Antônio, e aí o trio de frente seria Michel Araújo, Eric e André Silva. Esse seria o meu São Paulo, com um time totalmente alternativo, totalmente reserva, então, para enfrentar o Internacional, e acho que tem boas condições de vencer. O time do Inter também não é essa bronca toda, acho que a temporada do Inter já acabou há muito tempo, eles estão tentando resgatar, pelo menos com dignidade, para encerrar aí num G4, pelo menos, mas acho que o foco muito claro fica na Copa Libertadores, e eu não quero correr, e assim, nem pensar em correr nenhum risco de perder um jogador importante para um jogo que, com todo respeito, é contra o Internacional pelo Brasileirão, que não vai mudar a cotação do dólar do São Paulo. Então, assim, o São Paulo entrando focado para o jogo contra o Botafogo e classificando, independente do que aconteça domingo, pode perder de 3-0, dá o papel que eu assino agora. O São Paulo perde pro Inter de 3 e classifica quarta-feira, assino na hora. Então, para mim, não tem muito como dosar prioridade. Acho que o São Paulo já fez uma campanha acima do que a gente estava esperando, para um time que está intercalando Copas. Claro que o mundo ideal é a gente continuar brigando aí por G6, continuar brigando por G4. Não acho que é esse jogo que tiraria o São Paulo da disputa, mas eu acho que o jogo contra o Internacional, sei lá, é um jogo que, é time B, e aí... não tem muito para onde fugir. Acho que é loucura você pensar em utilizar um time titular contra o Internacional. Quarta-feira, o papo é diferente, mas esse time esboçado, Jandrei, Ferrarese, Sabino, Juan, Igor Vinícius, Jamal Lewis, Santiago Longo, Marcos Antônio, Michel Araújo, Eric e André Silva, acho que já é o suficiente para pelo menos pontuar contra o Internacional, Senna. Fazer o gol, vai lá. Bora. Aqui, ó. Jandrei, Jandrei, tá sem barba, hein, Jandrei? Rufus o Leador. Barbeiro tem família, Jandrei, Barbeiro tem família, mas não vai passar nada. Aí, Adelio. Tá. Aí, Igor Vinícius. Bom. Se jogar bem, pai. Se jogar bem, vai ser titular contra o Botafogo. É isso aí, também acho. Se jogar bem, vai ser titular contra o Botafogo. Juan. Jogou bem contra o Cruzeiro, hein? Jogou bem contra o Cruzeiro, hein? Bom não era jogador. do Grêmio, né? Ex-Grêmio, Sassuolo, jogou bem contra o Cruzeiro. Bom jogador. Beleza, Chico, obrigado. Vai, tio. Vai, Ferrarese aqui, bom zagueiro também. O setor que São Paulo não pode reclamar é a zaga. E aqui eu gosto dessa mudança. Eu gosto do Michel Araújo aqui na lateral também. Entrou bem no jogo contra o Botafogo. Entrou contra o Cruzeiro também, fez um bom jogo. Eu gosto. Desliga às vezes, mas é bom jogador. Eu falo Marcos Antônio. Você fala ali. Eu falo Marcos Antônio. Vai pro teu lado lá, tio. Acabou? Não, vai daí, eles querem pular um. O cara é tão, tipo, o cara tem uma vida séria. Santiago Longo. Aqui, ó. Bom jogador, Santiago Longo. Moleque jogou Fred, bem. meu parceiro Fred. Vulgo Fred, né? Vai lá, o Eric Marcos Antônio, bom titular quarta-feira, na minha opinião. Deixa eu falar uma parada aqui. Marcos.
encosta. Se for titular, não começa Marcos, esse jogo. então. Encosta no Alan Patrick, pelo amor de Deus, mano. Não deixa o Alan Patrick tocar no caroço. Se o Alan Patrick tocar no caroço, ele vai fazer a bola chegar no Wesley e vai dar confusão. Pra mim, quarta-feira tem que ser ele. Tem que ser ele e Luiz Gustavo quarta, tá? Luciano. O Wellington Rato. E André Silva, que o último jogo contra o Cruzeiro também foi bem. Foi bem, fez um bom jogo. Perdeu o gol, né? Com esse time aqui, com esse time aqui, Cássio. a Renata não perguntou, mas com esse time aqui, é 2x1 pra nós. 2x1. Frango no frango aí, pai. 2x1 pra nós. Tem gol do Luciano nesse jogo, hein? Informação aqui que eu acabei de receber aqui. Luciano, gol calma Luciano, também, hein, Luciano. Calma também, Luciano. Sem reclamar muito, sem falar, vamos jogar bola, você joga bem, pô. Foram bem. Quem que vai apitar o jogo é o Luciano? Ramon Abate-Abel. Ramon Abate-Abel, Luciano. Agora, Rona... Não, eu não tenho nada a ver com isso aí. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Capelani. Ei, mãe, eu também não tenho nada a ver. Chico. Vai. Neutralidade agora. Neutralidade. Chico, se a gente pensar, o Inter vai com os titulares, com o que tem de melhor, e o São Paulo tá com a cabeça na Libertadores. Mas, Renata, de verdade, o São Paulo poderia estar com os titulares, inclusive. Ou vocês não estão vendo o Inter jogar. O Inter hoje pratica um futebol organizado, competente, objetivo, dentro ou fora de casa. O Inter é favorito para esse confronto. É isso mesmo. O Inter é favorito. Eu não estou jogando confete nem tentando Sim, o São Paulo está instável em relação ao Inter. O Inter está numa crescente e o São Paulo está com dificuldades, né? Perdeu o jogo, caiu pro Galo, perdeu o jogo agora pro Botafogo. O São Paulo não está no seu melhor momento. Perdeu o jogo pro Botafogo. Empatou. Entendi. 0x0. Capela, vai a sua análise. Não, eu tô olhando a tabela aqui. Eu não tô vendo o Real Madrid jogar o Campeonato Brasileiro, porque parece que você falou do Real Madrid aqui. Eu achei que tá falando do líder do Campeonato Brasileiro. Vistoso, maravilhoso. Você não tá vendo o Real Madrid tá de vermelho. Chico, já falei, isso é uma referência, mas tá, olha, defendendo o Tite, defendendo o Roger Machado. De fato, ele deu uma ajustada do time. Tô errado ou não? Não, deu uma ajustada, ele fez uma revolução. Quem vê o jogo... Não, revolução. Parece que o cara é o gente, agora só tem uma competição, treina a semana toda, tem que melhorar o time. Agora, eu acho que a primeira impressão que o time reserva do São Paulo me passou jogando contra um forte Cruzeiro no Mineirão é um jogo pau a pau. Eu não vejo favoritismo. Tá em cima do muro, tô em cima do muro. Beleza, é que eu acho que E o jogo é na casa do São Paulo. Exatamente, Beleza, meu ponto é esse. Não é no Bernabéu. Pois é, viu, Chico? Não é no Bernabéu. Se bem que é o Bernabéu, né? O São Paulo pega Internacional amanhã, né? E talvez com algumas boas notícias. Quer dizer, já estamos recebendo boas notícias, né? Parece que o Ferreira vai estar apto para o jogo contra o Botafogo, ao menos estar no banco de reservas e ser uma opção, né? A posição até bem rápida, para ser sincero. Mas é uma rodada brasileira importante. São Paulo pega Internacional, o adversário direto, já que ele tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Bem descansado, já que joga uma vez por semana. Mas o Botafogo, que é o nosso adversário, nosso foco principal é essa sinceridade no meio da semana. Pega um clássico com o Fluminense, brigando pela liderança. Eu acho que eles não vão poder poupar como o São Paulo vai poupar. Acho que o São Paulo vai 5, a equipe reserva. O Luciano mais 10. Acho que esse deve ser aí a equipe a ser apresentada no Morumbi, que já tem vendido os 25 mil ingressos para amanhã, 36 mil ingressos para quarta, então, quer dizer... ainda tem muita torcida para chegar, mas vai ter bom público tanto amanhã quanto quarta. E bem, eu infelizmente sou a favor do time reservaço. O São Paulo tá a 1 ponto dos 45, que eu sempre brinquei dos vídeos, que o importante é chegar dos 45. E a equipe reserva tem feito boas partidas, a verdade é essa. Então dá para botar sim confiança nessa equipe reserva, tem bons nomes. O Gabriel Sá fez uma escalação, o Denilson e os Garbi fizeram outra, e são bons nomes. E nomes que têm melhorado tecnicamente, têm trazido possibilidades para o São Paulo mudar jogos aí. Quem sabe, principalmente quarta-feira contra o Botafogo também. Mas que tem dado conta do recado no Campeonato Brasileiro. Então, sou super, hiper, mega a favor do Banguzinho, como diz o Ilcinho, equipe reserva total contra o Inter. E aí depois você vai com titulares com Botafogo e Corinthians. Corinthians você pode até pensar em mesclar, mas aí não tem tanta necessidade, que o São Paulo não joga mais a Copa do Brasil. Então, o jogo do ano pra gente é Botafogo. E depois, se Deus quiser, passando pelo Botafogo, se conseguir essa façanha, é Peñarol desde pequenininho contra o Diego Aguirre, aí, que é o técnico e foi o técnico do São Paulo há alguns anos atrás. Então, é isso. A contagem regressiva, na verdade, é pra quarta-feira, mas vamos sim amanhã assistir, torcer para que o São Paulo possa fazer um bom jogo. Quem sabe vencer o Inter e aí já acabar de vez aí com essa questão dos 45 pontos, né? E aí continuar lá na parte de cima da tabela. E foi colocada uma situação interessante, né? O Flamengo tem milhões de investimentos. Tá só um pontinho mesmo com os jogamentos que o São Paulo. Então, o São Paulo tem feito uma campanha muito digna. E a gente espera aí que o Zubeldia possa
trazer novidades aí e possa melhorar ainda mais o São Paulo Futebol Clube no fim dessa temporada. E que o São Paulo continue a disputar a Libertadores, né? Consiga passar pelo Botafogo. Lembrando que é um adversário dificílimo, fora de casa tem uma ótima campanha também. Não tem nada ganho. E com relação ao Inter, sim, é pontuar principalmente. Preferência é vitória, mas se empatar também não ficaria chateado, não. Mas esse time reserva tem dado o que falar, então vamos ver. Não ficar de olho, tá ok? Então é isso. Pequeno resumo de sábado. Na verdade, falando mais de expectativas, possibilidades aí de que time vai contra o Internacional. Mas todo mundo, na verdade, do jogo contra o Botafogo pela Libertadores da América. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder esse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações rigores, um ótimo sábado a todos e valeu!